Alerta de mega terremoto e tsunamis. Pois é, foi emitido um alerta de mega terremotos e tsunamis. E nós vamos falar sobre isso aqui, explicar primeiro o que é um mega terremoto, né? E segundo, se esse alerta ele realmente procede. E já tem muita gente falando, né, que pode acontecer já já o fim do tempos, tal. Ou seja, começa aquele povo que adora uma tragédia. Mas nós vamos explicar justamente aqui direitinho o que são mega terremotos, tsunami e se esses alertas procedem e se realmente tem que se preocupar, né, num curto prazo quanto a isso. Então, já peço a você que largue o dedo no like e depois, né, dê seu recadinho se gostou. Então, vamos lá, porque a notícia foi essa aqui, ó. Essa foi a notícia dada. A Agência Meteorológica do Japão emite alerta para megaterremotos e tsunamis. Né? Primeiro-ministro vai cancelar viagem à Ásia Central após comunicado. O país registrou um terremoto de magnitude 7,1 na ilha de Kyushu, né? Kyushu, na quinta-feira, dia 8. Pois é, então teve sim esse terremoto, tá? Esse terremoto de 7,1 e foi um terremoto que deu uma sacudidinha lá no Japão. Né? Tá aqui, ó, nós podemos ver justamente mais ou menos como é que foi. As construções, né, são bem preparadas, né? Elas conseguem sacudir, né? Essas construções mais novas, elas conseguem sacudir e não desabarem, né? É bem legal essa estrutura lá no Japão, né? Que consegue, né, controlar e consegue absorver bem, né, a onda sísmica, tá? Esse terremoto ele não foi profundo, tá? É o que falam, né, justamente pelas medições. E terremotos não profundos eles costumam ter efeitos maiores, né, na superfície por causa da ondulação, ela não perde tanta força. Então foi mais ou menos nessa localidade aqui onde está no mapa, tá? E sim, gerou um tsunami no Japão. Um tsunami pequeno de 50 centímetros no máximo, tá? E como eu falo, né, tsunami de a partir de 7, né, terremoto a partir de 7 pode sim gerar um tsunami. Ou seja, um terremoto ali na zona, né, perto da costa, né? E, ou seja, sacode, dá aquela pancada no bumbum do oceano e consegue jogar, né, água para tudo quanto é lado. Então, né, é assim que esse tsunami sísmico ocorre. Mas agora, será que realmente pode ter um mega terremoto? Será que isso pode acontecer? E, bom, melhor, né? O que são mega terremotos? Porque ficou claro, né, que as notícias estão dando, né, muita gente falando. Primeira coisa, mega terremotos, né, ou mega sismos, tá? Também pode ver esse nome. São o quê? São terremotos, são sismos que ocorrem em zonas de subducção nas fronteiras destrutivas entre placas tectônicas, tá? É os chamados limites convergentes, tá? Onde essa placa está fazendo aquela subducção, forçando, né, forçada para baixo, né, de outra, né? Ela é forçada para baixo, né, por causa de outra placa. E esses sismos, né, interplacas, são os mais poderosos da Terra, tá? E acontece que podem ter magnitude que podem exceder 9. Tá? E desde o ano, por exemplo, 333, se eu não me engano, foram registrados apenas 10 sismos com superiores a 9, tá? Só que isso aí, cada vez que nós melhoramos a nosso registro, né, consegue ter melhores, mas existem também a paleossismologia, tá? Ou seja, que nós conseguimos ver locais onde tivemos, né, sismos em épocas antigas, tá? Tem sim esse estudo, inclusive em tsunamis também, a paleotsunami, tá? E que mostra que os tsunamis já tiveram em outros lugares também e só atingem mesmo mais perto da costa. Mas o interessante é que para ser um sismo, né, um mega sismo ou um mega terremoto, ele tem que ter de 8 para cima, tá? Acima de 8, tá?
8 às vezes não é considerado, mas de 8 para cima é. Então nós temos, por exemplo, o sismo de Creta, tá? O sismo de Creta foi em 365, tá? Que foi considerado de pouco acima de 8, tá? Esse tremor gerou um grande tsunami no mar Mediterrâneo e causou danos significativos na ilha de Creta. Tivemos também o sismo de Sanriku, né? Desculpa, é o nome. De 869. Tá? Ficou entre 8,6 e 9, onde a placa do Pacífico lá e a placa de Okhotsk, ó, que nome bonito, né? Também fizeram isso. Tivemos também o sismo de Valdívia, de 1575, de 8,5, né? A placa de Nazca e a placa sul-americana, onde nós estamos, né? Na placa sul-americana e a placa de Nazca é aquela do nosso lado. Então temos outros, vários outros. E um dos que ficou bem, né? Bem conhecido por nós, tá? Foi aquele sismo, né? Aquele grande sismo que, por exemplo, em 1960, o grande sismo de Valdívia, onde justamente placa de Nazca e placa sul-americana, lá no Chile, né? E ficou de 9,5. Foi o sismo, né, vamos dizer assim, mais conhecido, tá? Mais conhecido e mais forte, tá? Conhecido de todos, uma profundidade pequena de 33 quilômetros, 9,5. Nessa magnitude durou aproximadamente entre 5 e 6 minutos, causou um dano tremendo lá no Chile. Tivemos também, tá, aquele 2004 lá no Oceano Índico, lembra? Que teve deslocamento vertical, que aconteceu, né, que jogam que houve aquele tsunami, tá, lá que pegou boa parte, né, de grandes locais lá na área. Tivemos em 2010 também outro sismo no Chile. Tivemos em 2011 aquele de 9,0, né, que teve o tsunami lá no Japão e por aí vai, né? Então tivemos grandes. E o mais recente, tá, identificado foi o de 8,2, também, né, o sismo de Iquique. Iquique, olha que legal, né? Profundidade de 20 quilômetros entre a placa de Nazca e a sul-americana, ou seja, né, a placa de Nazca, que é essa que está do nosso lado, é a sul-americana, é boa de produzir, né, grandes sismos, né? Bom, então acontece que o primeiro-ministro do Japão, né, ele impediu, né, ele simplesmente, né, falou que não ia fazer essa viagem porque o Japão emitiu esse alerta. E as chances, né, de um terremoto maior, por exemplo, na próxima semana aumentaria, né, segundo os casos. E tem gente falando que não aumentou muito, vai acontecer, tal. Então calma, gente, calma. Então, esse terremoto de 7,1 aconteceu em 8 de agosto. Tá? A agência meteorológica japonesa emitiu esse alerta, tá? Um alerta de mega terremoto, depois de um terremoto de 7,1 que abalou, tá? No caso, a prefeitura lá de Miyazaki, o nome no Japão, né? Mas acontece, né? Abalou bastante a cidade e tal, mas feriu apenas 16 pessoas, olha só, tá? Um terremoto desse tamanho e gerou um tsunami de aproximadamente 50 centímetros ali no local. E somente 16 pessoas foram feridas. Você vê como é que o país é preparado para isso. Agora, o ponto de origem desse terremoto de Miyazaki, né? Esse epicentro estava localizado na costa cerca de 25 quilômetros abaixo do solo, ou seja, foi um terremoto dentro da placa. Tá? Esses terremotos dentro de placas, eles, ao liberarem essa energia, acontece que essa energia ela acaba se propagando, tá, mais facilmente do que aqueles terremotos, né, que são muito profundos, que são provocados no magma. Tá? Então, por exemplo, um terremoto de 7,1 muito profundo, provocado, né, no magma, ele tem um efeito menos destrutivo do que provocado numa placa. Tá? Agora, aí o governo japonês, né, ele disse que poderia, né, um terremoto, né, de magnitude 8 ou maior,
tá? Que foi dado esse alerta de mega terremoto de acontecer, poderia ser bastante destrutivo, né? Matar centenas de milhares de pessoas, por aí vai. Então a possibilidade desse grande terremoto, né, de grande escala é considerada, vamos dizer assim, relativamente maior, tá, do que nas condições normais. Tá? Então já começa por aí. Vamos ver o seguinte, que grandes terremotos são possíveis? São, principalmente em lugares como esses lá no Japão. Tá? Por quê? Porque a grande maioria desses terremotos, quer dizer, esses megas terremotos, tá, nessa profundidade, nessa força, eles ocorrem em limites de placa de subducção, onde estão ali. Tá? Então, eles emitiram um aviso de alerta que espera que esse mega terremoto permaneça ainda em vigor. Né? Por quê? Porque pode ser. Existem terremotos, tá? Normalmente, com um terremoto muito grande acontece, outros terremotos menores podem acontecer. Tá? Acontece muito. Como aconteceu, por exemplo, né, da última vez lá na Turquia. Né? Lembra que teve aquele terremoto de 7 que derrubou um monte de coisa, depois foi um de 5, um de 6 tal. Teve alguns assim menores. Então, isso daí, tá? Pode acontecer o oposto também. Agora, qual o risco de um mega terremoto acontecer agora? Tá? A chance de um mega terremoto ocorrer em áreas, né, próximas, por exemplo, na próxima semana do sismo original, vamos dizer assim, agora, tá? É cerca de uma a centena de vezes. Uma a centena de vezes, mais ou menos isso, tá? E até mesmo, né, um sismólogo japonês falou isso. Tá? Ele é da Universidade de Tóquio. Eu consultei também alguns amigos lá da geologia, lá do grupo que eu faço parte, lá do Japão, e eles confirmaram que justamente esse sismo ele pode provocar, sim, mas a maior chance são provocar sismos menores. Mas mesmo assim, o Japão, vamos deixar um alerta, que se acontecer, vai dar um BO clássico aqui no Japão. Então acontece que a chance de um terremoto de magnitude 8 ou 9, tá? Ou seja, entre 8 e 9, ou seja, maiores, nessa proporção, nessa localidade aqui, nos próximos 30 anos, é algo em torno de 70% a 80%. Nos próximos 30 anos. Tá? Mas acontece que há risco de longo prazo e sempre, né? Sempre tá lá uma elevaçãozinha um pouco de curto prazo, né? Ou seja, acontece que o maior risco seria um pouco mais longo prazo, 30 e poucos anos. Agora, há sempre um risco de curto prazo. E esse risco de curto prazo, ele diminui a cada dia que não ocorre um outro terremoto. Então, por isso que eles falam para esperar uma semana. E a partir de uma semana, esse risco já diminui para quase zero de acontecer a curto prazo. Tá? Mas pode acontecer mesmo com risco a quase zero? Pode. Por quê? Porque nós não sabemos, nós não conseguimos prever um sismo. Nós não conseguimos prever um terremoto. E o Japão, tá? Ele não é estranho acontecer mega terremotos, tá? E esse alerta, ele não é uma indicação direta que as tendências a longo prazo de atividade sísmica estejam mudando no Japão. Não. Esse alerta, ele foi o chamado segundo tipo mais alto, tá, do protocolo lá do Japão de terremotos, tá, que foi introduzido em 2017 lá por eles. E esse protocolo é a atividade quando um tremor de 6,8 ou maior atinge, né, as localidades. Principalmente lá o protocolo de Nankai. Tá? Acontece que é o tipo mais alto de alerta que é adicionado o quê? Por um terremoto, né, de 8, que esse aí seria o alerta maior. Tá? E acontece, pessoal, que essa depressão, tá? Essa depressão, ela marca como se fosse aquele placa filipina
desliza sobre a placa eurasiana. Então vamos ver o seguinte. Vamos ver justamente aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, uma placa deslizando sobre a outra, empurrando e vai elevando essa outra aqui, tá? Vai elevando, né? Vai entrando. De repente o que acontece, né? Ocorre um terremoto. E esse terremoto, como eu falei, ele dá uma pancada, né, no oceano e gera um tsunami. Ó. Acontece terremoto aqui, ó. O terremoto ele mexe com a com o fundo oceânico, né? O fundo oceânico dá uma pancada no bumbum do oceano, o mar recua e depois o que acontece? Vai ondas para os dois lados, tá? Então sim, ó, um tsunami vai seguir pelo Pacífico e o outro vai voltar, né, chegando lá no Japão. É o que acontece, tá? Quando acontece um negócio desse. Então, meus caros amigos, teve um tremor, tá? Na sexta-feira, um tremor de 5,3, que é cerca de 10 quilômetros abaixo da província de Kanagawa, perto de Tóquio. Tá? E fora do alerta de megaterremotos de Nankai. Foi outro local. Tá? Mas no Japão é bem comum isso acontecer. E acontece que, né, lembrando aqui, ó, aconteceu o terremoto, movimentação da Terra. Então, ó, o tsunami vai, né, e atinge lá a costa. Essa é a simulação, perfeito? E aqui estaria a simulação, né, se acontecesse esse mega terremoto e um tsunami, né? Olha lá, um mega terremoto no Japão, qualquer local. Então, é uma simulação da onda, né, que iria embora, ó. Iria embora. Ela literalmente iria atravessar o Pacífico, atingir Estados Unidos, México, né, parte da América do Sul, né, ali e tal. Aí vem sempre aquela pergunta: esse mega tsunami, ele poderia atingir o Brasil? Esse mega tsunami poderia atingir, ou esse tsunami lá provocado por esse mega terremoto, ele poderia atingir o Brasil? Meus amigos, um terremoto no Pacífico, tá? Vamos estudar um pouquinho de geografia, né? Um terremoto no Pacífico, ele vem pelo Pacífico. O que passa por aqui, ó, entre a Antártica e o final do Chile, são ondinhas tão pequenininhas que, claro, pode sim chegar no Brasil e chega em todo mundo, mas vamos dizer assim, centímetros a milímetros, tá? Ora, esse maior aqui, que chegaria já com defasagem, meus caros, tem os Andes no meio. Então, caceta, nunca que um negócio desse vai pegar no Brasil. É só, é só usar a massa cinzenta. Aí o que acontece? Vamos lá. Quais são, tá? Quais são, como assim, quão comuns são terremotos consecutivos? Isso pode acontecer, tá? Pode acontecer terremotos consecutivos? Pode, não é incomum um terremoto que desencadeia um terremoto consecutivos. Tá? Como eu já falei, aconteceu lá os abalos secundários. Mas pode acontecer desse abalo secundário, desse sismo, ser maior do que o original. Tá? Ser maior do que o original. E com isso, tá? Ou com isso que acontece? Essas observações, elas mostram que, os dados mostram que, em média, a chance de um terremoto maior acontecer é algo de 5% de chance. Tá? Ou seja, um terremoto que ele seja sucedido maior nas proximidades dentro de uma semana, daquilo que eu falei, é algo em torno de 5% de chance. Tá? Então, mas saiu-se também uma pesquisa que relata que, caso ocorresse um mega terremoto, tá, lá de Nankai,
A probabilidade de um outro mega terremoto nas proximidades dentro de uma semana, ou seja, se ocorresse um mega terremoto e a probabilidade de ocorrer um outro mega terremoto, aí entra um número que é complicado. Porque fica entre 2,1% e 77%. Olha o tamanho, ou seja, mais de 70% de variabilidade, que tornaria, por exemplo, de 1 para 100 a 1 para 3.600 vezes mais provável. Pois é, olha só. Então, mesmo que se fosse entre 2,1, estaria 1 para 100. E o outro 1 para 3.600. É brabo, tá? É muito difícil. Mas acontece, por que o Japão lançou esse alerta? Por causa disso aqui também, ó. Vocês lembram disso aqui? O que foi isso aqui? O terremoto, né, que gerou o tsunami lá que devastou o Japão, parte do Japão, tá? Aquele terremoto de tsunami de 2011, ele forneceu um grande problema e já em 2007 o Japão já tinha um local, né, que gerava avisos de tsunami muito bem, vamos dizer assim, muito bem estabelecidos e muito bom, tá? Só que em 2011 ele forneceu aos moradores de Tóquio 1 minuto de aviso antes. 1 minuto de aviso antes, né, que esse forte tremor que aconteceu lá, que chegasse e infelizmente, né, o tsunami realmente foi muito forte e deu esse problema, tá? Então, é isso aí, pessoal. Mega terremotos podem acontecer? Pode. Pode acontecer daqui a 5 dias? Pode. Mas a possibilidade é menor do que tremores secundários menores, tá? Então, nada de pânico e principalmente nada disso que vai chegar no Brasil. Beleza? É isso aí. Valeu. Forte abraço. Até a próxima.